fazer hoje uma fala. Teremos aqui hoje a Ariel e o Tiago, que vieram de Teresina para fazer esse momento conosco. Uma fala que ela é direcionada aos jovens, mas que abrange todos nós também. Vamos falar sobre o tema esperança. Acreditar no melhor que a vida tem a nos oferecer. Então, nós vamos, para iniciar esse momento, fazer a leitura da nossa mensagem. Mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, mensagem 60. Não se deixe abater pelo desânimo. Não queira jamais abandonar a vida, porque isto nada resolve e agravará ainda mais seus sofrimentos. Se você pensa que, fugindo, sentir-se aliviado, enganar-se redondamente. Não se vingue dos outros fazendo mal a si mesmo. Reaja com todas as suas forças e não se deixe esmagar pela incompreensão alheia. E com essa mensagem eu gostaria de apresentar para vocês alguns avisos antes que eu me esqueça. No dia 27 nós teremos o nosso café fraterno aqui no Centro Espíritas. Quem já participou sabe que é sempre em prol de alguma causa, né, que auxilia a nossa casinha maravilhosa. Qual é o objetivo desse café fraterno? E junto com ele, como nós recebemos hoje doações de roupa de Piracuruca, a gente vai fazer também bazar. Porque a nossa geladeira quebrou. E a geladeira que a gente armazena as coisas da sopa. E aí a gente vai fazer o café fraterno e o bazar para arrecadar os recursos necessários para a compra da nossa geladeira. E aí a gente está pensando, né, que como a gente está pensando em comprar a geladeira de segunda mão, a gente acha que vai dar tudo certo e vai até sobrar um dinheirinho para a gente já começar a se planejar para a nossa campanha, que é a doação de brinquedos. Então, durante setembro e outubro, nós também estaremos recebendo brinquedos. A gente opta por doar brinquedos novos, porque as crianças não são tantas, são poucas, né? Então, a gente não precisa assim, de uma quantidade tão grande de brinquedos. Da última vez, a gente abrangeu 60 crianças aqui no nosso projeto e a gente pretende manter esse número esse ano novamente. Então, a gente vai pensar se sobrar algo, a gente vai utilizar para a campanha de brinquedos. Então, dito isso, né, todos avisados, vamos às nossas preces para iniciar esse momento. Então, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar nesse momento o rosto sereno de Jesus, o grande amor de nossas vidas, nosso Mestre, amado e querido. Jesus amigo, que saudade o nosso coração tem de Ti. Quanta falta nos faz a Tua presença amiga e amorosa a percorrer essa terra, ensinando, exemplificando e envolvendo todos nós com as Tuas energias sublimes. Mas, ao nos enviar o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, sentimos o nosso coração um pouco mais próximo do Teu. E assim, matamos um pouco a saudade nos momentos de reflexões sublimes sobre o Teu Evangelho, sobre Tuas palavras de ânimo, de fortaleza, de esperança e de fé. Por isso hoje, Divino Mestre, nós rogamos ao Teu coração amoroso que encaminhe para esse centro espírita os espíritos necessários para auxiliar a nossa irmã Ariel, nosso irmão Tiago, nas intuições para que essa fala sirva como bálsamo salutar aos nossos corações, remédio para a nossa alma, a força necessária para continuarmos a nossa caminhada aqui na Terra. Esteja conosco, Mestre amigo, nos envolvendo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Eu gostaria de chamar Ariel e Tiago para iniciar esse momento. Boa noite, meus queridos. Estou muito feliz de estar aqui em Piripiri. Mais um ano, é a minha segunda vez em setembro, para falar sobre a vida, sobre a esperança, fazer com que a gente também possa refletir sobre o valor da vida, que a gente às vezes fica meio triste, esquece um pouco, mas que as coisas que a gente possa conversar hoje possam ser um acalento aos nossos corações, possam relembrar, que a gente possa relembrar momentos difíceis
da lua. A luz da lua em oposição à luz do sol. Porque a luz do sol é muito clara, ela realmente ilumina tudo. Já a lua, quando ela brilha, geralmente as noites sem ela são tão escuras. É um ambiente tão sombrio, a gente não sabe para onde vai, não enxerga nada. Mas quando a lua está lá brilhando, a gente consegue enxergar o nosso caminho. Então, para o Emmanuel, a esperança é como se fosse a luz da lua nos dias difíceis da nossa vida. A esperança também é um tema bastante abordado na doutrina espírita, como a Tamires mesmo comentou agora na sua oração, sobre o Consolador, sobre a doutrina espírita ser esse Consolador. O Evangelho é o livro da esperança. Ele nos traz uma mensagem de que a vida continua, que essa encarnação não é o final, que existe uma continuação, que a gente consegue esperar o melhor que a vida vem a oferecer até depois dessa vida. Então, por isso, combina muito falar de doutrina espírita e falar de esperança. E quando a gente estava se organizando para a palestra, incrivelmente eu me deparei com um jornal, terça-feira pela manhã, que a reportagem, a primeira matéria, era a geração Z anda muito infeliz. Aí eu já fiquei assim olhando, né? Porque eu sou da geração Z. Geração Z são jovens de 25, 30 anos. E a reportagem falava que a geração Z está cada vez mais infeliz, que a juventude está infeliz. E lá na matéria eles contavam que antigamente a felicidade ela era uma curva em U. Geralmente você era muito feliz, sendo jovem, vivendo a vida doidado, um pouco inconsequente, um pouco sem se ligar o que vai dar certo, o que não vai dar, sem se preocupar com o futuro. Aí você vai envelhecendo, chegando na fase adulta e chegando na famosa crise da meia-idade. Então, aos 40 anos, as pessoas ficavam refletindo sobre as suas felicidades. Será que estou no caminho certo? Não sinto perdido? Será que não? Essa crise, ela aconteceu aos 40. E depois, ao envelhecer, a pessoa voltava a se sentir feliz. Então, a felicidade era um U. Aposentado, né? Pé na areia, mas na época da meia-idade era uma crise. Só que, atualmente, ao refazerem essa pesquisa, perceberam que os jovens, aos 25 anos, já estão em crise. Ou seja, houve um adiantamento de 15 anos, mais ou menos. A crise, que era apenas aos 40, ela está acontecendo aos 20. E por que será? Por que a gente pode pensar que a juventude anda triste? Boa noite, pessoal. Eu estou gravando aqui, né? Meu nome é Thiago. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Estou muito feliz em poder compartilhar e aprender um pouco com vocês, com a Ariel. Ela disse, né, um pouco sobre por que a gente está tão, principalmente talvez o jovem, né, teve essa queda da felicidade, antecipou esse sofrimento. Se a gente for olhar um pouco para um aspecto da tecnologia hoje em dia, está todo mundo. Eu aqui estou fazendo a palestra e estou com o celular para acompanhar a sequência, né? Mas eu estou aqui com o celular. Acho que todo mundo aqui não usa o celular e eu estou aqui com o celular, tá vendo? A gente está o tempo todo e a gente tem um termo chamado nomofobia. Nomofobia, que é medo de ficar sem celular. Acho que todo mundo aqui tem. Se a gente vai bem, esqueci o celular, volta correndo para casa. Com medo, né? Então a gente vai no banheiro, a gente leva o celular. A gente vai na rua, qualquer canto, a gente leva o celular. E acaba que isso tem interferência na gente, né? Falando um pouco de hormônio, né? Nós temos um hormônio chamado melatonina. Ele é responsável por questões de regular o nosso sono. A tela do nosso celular tem filtro azul. Esse filtro azul faz com que haja inibição, ou seja, pare de produzir esse hormônio chamado melatonina. E acaba que a gente sente insônia, cansaço, para dormir fica um pouco mais difícil. E esses problemas, esses sinais que nos causam, fazem a gente produzir outro hormônio que seria o cortisol, que seria o hormônio do estresse. Ou seja, o uso do celular está nos causando estresse. E se for demasiado, se for para sempre, por um tempo constante, o uso do celular, ou seja, vai nos levar a estresses futuros também, né?
E falando, por exemplo, de outro hormônio, é muito bom, a gente acha que é só jovem, né? Mas tem pesquisa recente que os idosos usam celulares mais do que os jovens, né? E tem outro hormônio, na verdade é um neurotransmissor hormônio, né? É na dopamina. É o hormônio da felicidade, da atividade sexual, da atividade física, quando a gente come alguma coisa gostosa, sei lá, patê de frango. Eu gosto de patê de frango. Sempre que eu pensei em patê de frango, é bom patê de frango. Eu cheguei aqui e tinha rapaz, eu me senti tão importante, tinha um suco de manga bem gostoso, eu me senti no camarim, Gustavo Lima. Aí acionou a dopamina, né? Senão eu fiquei feliz. Aí tomei um suco em chique, eu sou magrinha, aí basta uma besteirinha que eu achei. Ou seja, a dopamina é para essas situações. Só que o uso no celular, a gente, por exemplo, postou uma foto, tem uma curtida, ou a gente está jogando um jogo, passou de fase, tudo relacionado a isso nos dá um prazer que a gente quer mais. A gente fica mexendo no Instagram, no Facebook, aí passa nas publicações. A gente sente mais vontade ainda, aí vai mexendo. Acaba que isso desregula os nossos hormônios e atividades que eram para ser prazerosas, como atividade física, como uma boa conversa, a gente perdeu o interesse, porque não tem mais aquela sensação que o celular nos dá, que é mais rápido, parece ser mais gostoso, parece que é melhor, né? E assim, até menos esforço. Por que eu vou me esforçar tanto para conseguir passar uma hora na academia levantando peso difícil se eu consigo também sentir prazer com uma coisa simples deitada? A gente perde a motivação de fazer coisas difíceis, porque consegue a mesma quantidade de felicidade momentânea com uma coisa simples. Mas, com certeza, o uso do telefone, a quantidade de diminuição do sono, a dopamina, o estresse prolongado, o cortisol com o tempo aumenta as chances de depressão e ansiedade. Isso tudo é uma das coisas que podem influenciar nessa questão da juventude estar mais infeliz. Eu também pensei em outra coisa, que é a questão da comparação. Eu lembro muito da minha avó. Ela tinha 5 vizinhos. Ela sabia tudo o que acontecia na vida desses 5. Quem comprava um carro, o filho que viajava para o exterior, a outra que deu uma promoção. Só que hoje nas redes sociais a gente tem 2.000 vizinhos. E eles estão o tempo inteiro felizes. Eles estão viajando, eles estão comendo, eles saem para comer fora, dando certo, comprando carro, e você olha para a sua conta bancária e não entende o que está acontecendo. Como é que as pessoas conseguem fazer tudo isso, ter tudo isso e a gente se compara? A gente acha que não está indo no mesmo caminho, não está tendo sucesso. E é essa comparação. E essa comparação ela é frequente na nossa vida. E piora com a rede social. Vou dar um exemplo da minha própria vida, né? Eu tenho 25 anos. E o meu grupo de amigas da escola, uma foi embora para os Estados Unidos, está trabalhando numa cafeteria. Outra está empreendendo. Eu trabalho. Uma outra teve filho. Ou seja, cada uma está em um lugar diferente. Não há como a gente se comparar em 25 anos. Mas quando a gente começou a ajudar a juntar os 10, a gente tinha o mesmo sonho. Uma vida, um script da vida. A gente ia terminar a escola, começar a faculdade, acabar a faculdade, arranjar um trabalho, comprar uma casa, um carro, casar e ter filho. Ninguém seguiu essa ordem até agora. Mas a gente começou achando que ia seguir. Menos de 15 anos depois, fomos para caminhos totalmente diferentes. É um lapso temporal de 15 anos. E quem dirá de encarnações? A gente não consegue seguir na mesma direção para alcançar o mesmo objetivo em 15 anos, mas acha que vai conseguir, sendo espírito milenar. Um nascendo numa encarnação no Brasil, a próxima na América Central e a outra na Ásia. Tem como comparar o nível de evolução, de experiências, vivências? Não faz sentido nem com 15 anos. Numa encarnação, vivemos a média 70, 80 anos. A gente não vai chegar ao mesmo lugar. A comparação ela é tão vã, ela só distancia a gente de nós mesmos. Eu fico pensando que é como se nossas encarnações fossem séries da Netflix. Cada um tem a sua série, cada um tem a sua temporada. Então não tem como, não sei se vocês vão pegar minhas referências, mas por exemplo, não tem como pegar a Wandinha e The Chosen. São histórias muito diferentes. Então são pessoas muito diferentes. Mas a gente se compara porque, teoricamente, tem a mesma idade, nasceu no mesmo país, na mesma cidade, tem famílias parecidas, mas é tão diferente, a gente não sabe o que aconteceu antes. É uma coisa que é mais difícil. Realmente, a comparação ela nos afeta muito. Principalmente com vizinhos com as gramas verdes o tempo inteiro. Mas uma outra coisa também que a gente pode pensar quando está se sentindo triste é que a gente não está sozinha.
a espiritualidade, ela não nos abandona nunca. Eu tenho certeza que se a gente for escutar histórias aqui, a gente vai ver situações que a gente conversa com Deus e Ele responde a gente. Eu fico toda vez muito feliz. Toda vez acontece, quase todo dia eu continuo ficando surpresa, feliz, todas as vezes que Ele responde a gente. E, por exemplo, ontem Ele chegou para mim falando que ele tinha conseguido aprender aqueles sutura, que é aqueles pontos que ele dá nas pessoas, né? Que ele tinha conseguido aprender pela primeira vez e deu certo. E ele estava tentando há muito tempo. Aí ele estava tentando, estava chateado, ele fez uma oração, depois da oração ele conseguiu. Aí ele falou, ó, Deus me ajudou. A pessoa pode pensar, ela tem sempre essa escolha de pensar, eu testei um monte de vezes, uma hora eu consegui mesmo. Ou ela pode pensar, nossa, Deus me ajudou. É como a gente escolhe enxergar as coisas. A gente pode escolher enxergar o copo meio vazio ou o copo meio cheio. A gente pode escolher ficar atento aos sinais que Deus fala com a gente, as conversas, as intuições, as pessoas que aparecem, os encontros. Ou a gente pode só simplesmente pensar que a vida é uma sucessão aleatória de fatos e vira nem pra gente. É bem mais difícil pensar assim. Gente, eu vou dar um exemplo da minha vida. Quando eu tinha 16 anos, eu tenho 25 na verdade, só um 9 ali embaixo. Eu fui no oftalmologista, oculista, quer dizer assim, para ver se eu tinha uma doença no olho. Aí eu descobri que eu tinha uma doença no olho chamada retinose pigmentar, que é uma doença que ela vai degenerando uma retina, que é uma parte do olho. Aí com o tempo a pessoa vai ficando cega. Alguns familiares meus têm e hoje eles não enxergam. Infelizmente, ela não tem cura. Aí quando eu tinha 16 anos eu fiquei um pouco triste, né? Mas eu conversando com a minha mãe, ela fez uma boa reflexão. Assim, eu posso reclamar que lá na frente eu não vou enxergar, ou eu posso agradecer que hoje eu enxergo, hoje eu escuto, hoje eu posso andar, hoje eu posso tocar no violão, hoje eu posso cantar desafinado, mas posso cantar desafinado, hoje eu posso conversar, ou seja, todo mundo aqui tem problemas, todo mundo aqui tem aflições, todo mundo aqui tem dificuldades. Mas cabe cada um escolher, se eu quero escolher o caminho da dificuldade de ficar lá me alimentando, ou se eu vou seguir. É ruim, as dificuldades são ruins, são difíceis. Não é fácil, porque se fosse fácil a gente não estaria no mundo de provas e expiações. A gente não estaria aqui, teoricamente, sofrendo um pouquinho. E falando um pouco sobre esperança, vou contar outra história, que também é minha. Tá? Sofri um pouquinho. Eu queria fazer medicina, né? Hoje, graças a Deus, eu estou cursando. Em 2019, quando na consulta do médico, apesar da notícia ruim, ele me atendeu tão bem que eu senti, eu quero ser que nesse cara, eu quero ser médico. Aí, em 2017, no terceiro ano, eu fiz a prova do Enem e não passei. Eu não, esperança, né? Vou tentar mais uma vez. Em 2018, eu saí da cidade dos meus pais, fui para Sobral, porque eu sou de Ceará, esqueci de dizer. Sou de Ceará, mas no interior lá. Aí eu me mudei, saí da casa dos meus pais e fui morar com a minha tia. Eu fiz primeiro de cursinho em 2018, não passei. Eu não, a esperança, né? Eu preciso ter esperança. 2019, não, vou tentar de novo. Agora deve dar certo, 2 anos. Não deu certo. Aí 2020, não, agora tem que dar certo, né? 3 já é música do Fantástico, né? Não dá pra bobear, não, né? Aí não deu certo de novo. Agora o terceiro ano, começou a pandemia, não deu certo, como é que eu faço? Aí se lá, estou aqui mesmo, eu vou tentar de novo. Aí em 2021, no começo do ano, um tio meu faleceu de Covid, né? Eu não morava com meus pais, eu morava com ele. Eu já fiquei meio triste e tal, eu já estou aqui, vou continuar. Aí eu lembro que em 2021 foram 4 finais de semana de prova. Seria a primeira fase do vestibular tradicional, o outro final de semana seria o primeiro de Enem, segundo de Enem, e o outro final de semana seria a segunda fase do vestibular tradicional. Aí o primeiro dia do vestibular tradicional, gostei, passei para a segunda fase. Aí no outro final de semana seria Enem, uma prova. Eu não gostei, fiquei ansioso, não fiz uma boa prova. Aí eu liguei para meus pais e falei, não fiz uma boa prova, acho que não vai dar certo, mas tinha outro final de semana. Eles falaram, pois Thiago, eu vou visitar vocês. Vou para você fazer o segundo dia mais tranquilo, vou aproveitar um tempo com você. Aí de Sobral para mim, assim, da cidade deles para mim, que era Sobral, era uns 300 quilômetros. Saí de manhã,
chegava no almoço. Aí nada dele chegar. Aí no caminho eles meio que capotaram o carro, né? Aí eu lembro que eu cheguei no hospital, meu pai estava tipo numa maca, tudo sujo de sangue, com aqueles capacetes que botam, né? E eu numa cadeira de rodas. No dia seguinte seria o elenco. Vixe, Maria. Então, acho que meu pai pegou uns 30 pontos aqui. Eu falei, já passou o desespero. Eu falei assim, rapaz, esses 30 pontos eu passava, né? Deu muito certo. Eu prefiro olhar para esse lado. Assim, às vezes, na tristeza, rapaz, eu prefiro levar na resenha, na felicidade, do que ficar alimentando a tristeza. Aí, fiz o segundo dia do Enem, muito triste com relação aos meus pais, e também fiz a segunda fase do S, só que não deu certo por causa de uma questão, não passei. Aí eu desisti. Depois do quarto ano de cursinho, de pré, que chamam aqui, desisti. Aí voltei para a cidade dos meus pais, porque já tinha perdido meu tio e eu queria ficar longe dos meus pais. Aí é um ponto importante que eu acho que é com todo mundo. E se a gente abrir um pouco os nossos olhos, a gente vai ver. Deus sabe exatamente o momento de agir. Vocês devem estar pensando. Ele passou, né, naquele ano, porque Deus agiu, aí eu vi que eu não aguentava mais nada, já tinha me mudado, ele não, o bichinho já sofreu tanto, eu vou dar essa vaga para ele. Isso é uma história bonita, né? Ele desistiu, ele recebe uma ligação na cidade dele. Você passou. Aí eu recebi uma ligação, só que não foi da faculdade, foi do cursinho. Falei, Thiago, volta, tenta de novo. Só mais uma vez, mas só mais uma vez. Eu acho que eu não vou, não. Aí me ficaram me ligando uma semana, eu vou, fazendo nada. Pô, eu fui. Aí, como eu já tinha passado algumas vezes nesse vestibular tradicional, só que na segunda fase sempre era uma ou duas questões, eu não, pois eu vou passar esse semestre todinho, estudando só para ele. Aí eu fiz, passei na primeira fase. Aí, quando eu fui fazer a prova na segunda fase, deu um problema no documento, eu não pude fazer a prova, eu pronto, não pode. Eu fiquei exatamente isso. Marcha, pelo amor de Deus. Mas sofri na noite de contar. Eu falei, não pode. A pessoa pensa assim, é um sinal de Deus, né? Não é pra mim isso aqui. Não sei, pra mim, é para aquela folha. Não consegue enxergar. Ele quer, mas não quer. Ele quer, mas não quer. Não quer, não, eu acho que vai, não. Ele não quer. Aí eu, rapaz, já estou aqui. Já estou aqui, só para o meio. Daqui que eu volto, é longe. Já estou no meio do ano, falta 3 meses para mim. Aí eu fui rapaz de novo. 5º ano de cursinho, 2021. 22? É que é tanto ano. Aí eu fiz essa prova. Gostei da prova. Aí eu corrigi a prova, né? Eu acertei menos questão do que o ano anterior. Ela não, de verdade, medicina não deve ser para mim mesmo. Acho que Deus está assim, meu tá bom, pai. Tá bom, aí. Eu sei que eu assisti um filme chamado Pat Adams, que é de um médico. Não sei se alguém já assistiu. Filme de primeira. Ele é muito humano, um médico. Isso é incrível, né? Aí eu sei que depois que terminou o filme, eu chorava de soluçar, assim, parecia menino, chorar, meu Deus, que incrível ser médico, muito bom. Aí eu parei assim, eu estava aqui no celular, Deus fez a pesquisa, eu sei que é praticamente, até decorei tantas vezes, eu sei que é praticamente impossível eu passar, porque eu acertei menos questões, não tem como, se eu acertei mais questões eu não passei, quando eu acertei menos eu vou passar. Aí eu falo, se tiver qualquer chance, pode ser qualquer canto, eu sou aqui do interior do Ceará, para onde você me mandar, eu vou. Aí eu não sei como, uma prova, acertando menos questão, tirei uma nota maior, aí consegui uma bolsa lá em São Paulo, do governo, 100%, lá para medicina. Aí eu precisava ser tão longe assim. Estou reclamando, tá? Aí eu não, agora foi, né? Pelo menos foi, né? Pelo menos foi. Aí eu mandei os documentos uma semana antes, para caso falta como é bolsa do governo, possa ser que falte algum documento, aí a gente manda. Eu mandei. Aí uma semana antes, para se faltar as coisas. Aí não mandaram nada. No último dia eles responderam, faltando meia hora, falta um documento. Não deu tempo para eu mandar. Meia hora. Eu tinha que ir no cartório, não deu. Aí eu perdi a bolsa, não pode, não tem como. Quando eu pensei, nesse momento eu pensei assim, talvez fosse, não, você podia ser médico, você até passa, né? Não é para você ser. Eu pensei assim, pô, talvez não seja para você mesmo. Aí eu de novo assim, eu penso, por favor, só uma chance, eu quero só uma chance.
Aí eu passei na Federal do Manaus, eu rapaz, de novo, tem mais pertinho. Lá para Manaus. Aí eu sei que eu fiz a matrícula, deu certo. Me matriculei, só que só começava em dezembro de 23. Aí passou um tempinho, eu fui chamado na estadual do Piauí, em Teresina. Aí cancelei a matrícula do Amazonas, da Federal de lá, e me matriculei na estadual lá em Teresina. Graças a Deus deu certo. Deu certo, não, graças a Deus deu certo, gente. Agora a parte do povo, gente, já deu certo, a gente não passa assim. O sofrimento desse. Porque a pandemia estava pensando. Aí ia começar em janeiro de 24. Eu cheguei em Teresina, teve greve, ó. Há 10 anos que não tinha greve na estadual, quando eu cheguei, teve greve. Aí começou só em março. Aí foi até bom. Aí na primeira semana de aula eu fiquei doente. Eu acho que eu não aguentei até passar. Uma semana de parto, tremendo todinho. Eu nunca tive para o hospital de ficar doente assim. Eu sei que eu tomei remédio na veia. Aí fiquei doente. Aí como eu sempre fui espírito desde criança, né? Aí eu não acho que eu estou precisando voltar para o centro. Eu sempre ia, mesmo morando em Sobral, eu sempre ia, mas eu acho que eu vou para o centro. Aí eu fui para o centro. Quem foi que eu encontrei? Essa aqui, ó. Estava palestrando. Aí eu, bonitinho. Aí para rezar. É melhor que tinha, encontrei a namorada. Aí, ou seja, deu certo, né? Você deve estar pensando, Thiago é um cara muito esperançoso, ele não desiste mesmo, ele é um cara animadão, sim. Rapaz, gente, assim como todo mundo aqui, a gente passou por um momento difícil e sofreu mesmo, foi ruim, tanto que eu desisti várias vezes, mas mesmo assim, sei lá, alguma coisa me puxava para voltar. Uma coisa que é importante, eu acho, boas companhias. Porque se eu tivesse más companhias, talvez na segunda ou terceira tentativa eu falasse, Thiago, tá bom, acho, vai outro curso, talvez não seja para você, talvez seja melhor você fazer outra coisa. Mas não, graças a Deus eu tive boas companhias, que também todo mundo aqui, em momento de dificuldade, a gente busca ter. Minha mãe sempre me apoiou, meus amigos, que eu vi meus amigos passarem, eles falaram, Thiago, vale a pena. Então até uma. Eu não lembro, eu não sou bom de número, né? Acho que é Romanos, o Paulo de Tarso fala, acho que é 8,18, que ele fala, mas eu não vou parafrasear igual, porque eu não sou bom em decorar essas coisas. Mas ele diz que não importa a dificuldade que você passe aqui, que a glória lá na frente vai valer a pena. Então, qualquer problema que você está passando aqui, lá na frente vai valer a pena. É difícil, é complicado. A gente sabe que é complicado aqui na Terra, mas lá na frente eu acho que compensa. Então eu falo que eu vou pro sítio. Com a história, né, a gente consegue perceber que. Eu até falei, eu vou contar a minha história lá, porque é uma boa história. De vergonha, eu contei. Tem intimidade. Mas é quando a gente vive e fala, né, a gente percebe que realmente não é fácil. E a pessoa desistiu várias vezes. Mas eu até tentei assim, trazer uma visão um pouco mais prática, né, o que a gente deve fazer para tentar manter essa esperança. E o primeiro tópico que eu anotei foi companhias, que foi o que eu acabei de falar. Muitos pais já teriam dito, tá bom, né, 5 anos. Trabalhar, alguma coisa do tipo. Ou ter apoiado tanto tempo. A questão também da comparação. Você vê as pessoas no cursinho passando e você continua. Aí os amigos passaram, você continua no mesmo lugar. E ele tem colegas que até hoje estão lá. Amigo mesmo, já é idade, a gente fica isso, mas faça se Deus quiser. Mas é muito difícil vocês também se comparar, né? Porque as pessoas estão seguindo a vida. Na sua idade, as pessoas que estavam com você no ensino médio já se formaram e você continua tentando. É um desafio muito grande, mas não é fácil. Ou seja, esperança não quer dizer que vai ser fácil. Esperança não quer dizer que a gente não vai desistir nenhuma vez. Mas fica mais fácil quando a gente tem boas companhias. Pessoas que acreditam na gente, que nos incentivam, deixam as coisas mais fáceis. Mas também a gente nem sempre consegue controlar quem são nossos pais. Quem é que vai dar do nosso lado, vai apoiar, concordar tudo que a gente quer. Verdade? Mas é também interessante pensar que a gente pode ser uma boa companhia pra gente. Porque às vezes a gente se julga tanto. Eu, pelo menos, eu acho que a pessoa que eu mais sou cruel na vida é comigo mesmo.
a mim mesma, eu não faço com mais ninguém. E a gente também tem que ser sensível com si. Tratar com cuidado. É como se a gente fosse nossa filha mais velha. O que a gente diria se fosse nossa filha mais velha? Você tentaria acolher, tentaria guiar, e não iria apedrejar ou simplesmente ficar julgando. E se, infelizmente, o nosso ambiente, pais, irmãos, que a gente não consegue controlar tanto, é desse jeito e não nos acolhe, a gente sempre tem uma oportunidade de se aproximar de bons amigos, vir para cá, estudar, fazer uma atividade como a que você falou do café, também tem sopa, pegar o seu tempo e fazer mesmo uma boa coisa, que acaba que a gente, com a caridade, esquece um pouquinho do nosso problema. Uma outra coisa que eu botei, que também pode nos ajudar a fazer a que no melhor caminho tem a oferecer, é as coisas que a gente consome. A gente passa muito tempo no celular, a gente conversou aqui mais cedo. A gente consome só coisa boa? É porque assim, se a gente for olhar, ligar a televisão, 2 horas da tarde, e tiver o da Atena contando notícia ruim, a gente pensa que o mundo acabou, que está perdido, que está tudo piorando. E assim, por mais que não pareça, há 400 anos atrás, mulheres eram queimadas em praça pública, porque diziam que eram bruxas. Hoje em dia isso é inadmissível. Ainda acontecem muitas barbaridades? Acontece, mas isso é um programa de domingo. E a gente não consegue mais. Isso é inadmissível na nossa cabeça hoje em dia. Ou seja, a gente consegue perceber um progresso. É um progresso lento, mas ele é um progresso. Então, que a gente também possa consumir esses bons conteúdos. Que a gente consiga olhar pelo lado bom das coisas. Consiga também pensar que as coisas que a gente consome, a gente também vibra elas. Que tipo de vibração a gente está emanando? Tem uma frase, né, que o Igor falou o Igor, presidente da FEB, ele falou numa palestra: me diga quem tu andas que eu te direi quem tu és, né? Essa frase é famosa. Ele disse que a gente pode pensar por uma outra ótica: me diga quem tu és que eu te direi quem tu andas. Quem será que a gente está atraindo para perto da gente? Os conteúdos que a gente consome, os pensamentos que a gente continua repetindo na nossa cabeça, livros que a gente lê, músicas que a gente escuta, principalmente sentimento que a gente realmente continua ali alimentando. Será que a gente é a parte boa na vida de quem está perto da gente? Se a gente chega num ambiente e melhora ele? Porque se a gente não for, que tipo de espírito a gente está atraindo para perto? Dificulta manter a esperança viva. Por isso que levar a vida com mais leveza deixa mais fácil. Porque pelo menos vai dar para a gente algum espírito brincalhão, que vai deixar um pouco mais fácil de lidar com as coisas. Mas ainda com esperança e ainda com essas situações, é difícil. A gente desiste. Tem uma frase acho que é do Hermano, meu pai, sobre uma referência. Acho que é do Hermano. Não é, acho que é da. Eu não sei que é do Chica, porque tem vários espíritos, né? Decoratórios, espíritos. É assim: não há mal, lembremos de todas as dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Ou seja, eu acho que eu não vai responder tão possível. Primeiro, rapaz, eu passei pelo primeiro, aí tem o segundo, ou qualquer outro problema. A gente lembrar, hoje eu estou com um problema difícil, sei lá, na faculdade, no trabalho, de convivência com um amigo, com um familiar, com um esposo, com um filho. Mas assim, a gente lembrar, pô, eu já passei por algum problema parecido, ou problema lá atrás que eu via, pô, isso aqui não tem solução de jeito nenhum, né? Foi passando o tempo, rapaz, não é que resolveu? Então, quando é uma boa ótica para a gente olhar, é que quando tiver algum problema, a gente lembrar que a gente já passou por muita coisa. Pegar aqui nós tudinho, tanto de reencarnação que nós já vivemos, é um bocado. Eu não aprendi nada ainda, mas eu devo ter vivido errado por ano. Aprendi assim, a frase é realmente não. Guardamos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre. Isso realmente consola nossos corações. Todo mundo aqui teve dias horríveis, teve situações que se sentiu perdido, mas uma situação que a gente nem lembra. Ela passa. E realmente, pelo menos isso acontece comigo. Eu não sei se é algum problema depois que me diagnóstico. Tem uma amiga que está comigo assim. Nossa, é muito ruim. A gente até lembra assim, flashes, situações, lembra conversas, mas o dia a dia mesmo, assim, aquela dor, ela vem menor. Ou a gente acaba por acostumar a conviver com ela também. E tem uma
frase também de. Essa é o seu autor, gente, Rubem Alves, essa eu decorei, vim pra cá. Que ele diz que a alegria é quando é primavera aqui dentro e primavera lá fora, ou seja, aqui dentro está tudo florido, está tudo feliz, está tudo animado e lá fora também. Já a esperança seria quando lá fora está no inverno e aqui está florido, aqui está feliz, que apesar de estar difícil lá dentro, lá fora, eu vi um mundo um pouco complicado, eu vi minha situação um pouco complicada, olhar aqui dentro, pô, vai dar certo, vai melhorar. Primeiro, primavera, depois verão, outono e inverno. Depois do inverno vai vir a primavera, meu povo, não tem como. Faça chuva, faça sol, depois da dificuldade. Tem aquela música lá, uma noite, uma alegria vem de manhã. Todo dia o sol vem, todo dia. E assim, às vezes não é uma coisa constante. Eu sofri, não, então agora vai melhorar. Eu tenho certeza que no segundo ano de Bolita Pessoa já foi 2, no terceiro não, foi 3, no segundo fantástico, o quarto vai. Mas foram 5, e às vezes demora. 6. Foi 5, aí passei. Não esperando aí, então foi 6 anos. Foi mais. 6 anos. Ou seja, demora. Às vezes não é que depois que está tristeza não é uma coisa boa, às vezes vem tristeza de novo. Mas uma hora ela acaba. Se a gente não desistir, continuar tentando, olhando para esses aspectos que a gente conversou mais cedo, né? Olhando para como Jesus falou com a gente, as boas intuições, as pessoas que ele bota para a gente conviver, se a gente conseguir perceber a forma como ele cuida da gente, como ele responde as nossas perguntas, não se sentindo cuidado, porque ele cuida da gente. Ele é como se fosse realmente um pai que abraça, que acalenta. Ainda fica difícil, mas fica menos difícil. Eu trouxe esse aspecto no final de um pouco mais prático, porque a gente também consiga tentar botar em prática, porque pode ser que hoje nenhum de vocês esteja passando por uma situação de depressão, de ansiedade, ou se sentindo infeliz, mas pode ser que esse momento chegue, pode ser que alguém perto de vocês esteja. E tudo isso é para a gente refletir também como é que a gente vai agir quando alguém perto da gente esteja sentindo assim. Porque eu imagino, eu nunca senti uma depressão profunda, mas eu imagino ser uma dor imensurável. Agora, infelizmente, eu convivo com muitas pessoas que têm. E é sempre para mim um desafio tentar ser a parte boa, tentar ser companhia, tentar ser a boa companhia, a que não julga, a que tenta mostrar o lado bom, a que tenta. Tudo bem que lá dentro pode ser que esteja inverno, mas se tiver alguma primavera do lado de fora, a gente possa lembrar que depois da primavera, do verão, do inverno vem a primavera. Que realmente as coisas elas são cíclicas, né? Está muito difícil, mas uma hora melhor. Tem outra referência nos seus capítulos, mas no seu livro, né? A Bíblia dos Espíritos, tem aí o progresso. Então a gente, por mais atrasado, imperfeito, ruim que a gente seja, a gente faz progredir. Não importa. Eu sei que eu errei bastante, eu errou bastante, todo mundo aqui errou bastante, mas a gente já acertou. Ou seja, o nosso progresso vai chegar. Não sei hoje, não sei amanhã, eu demoro mais que vocês, mas um dia eu chegarei lá assim como vocês. E não é que a gente vai ser policial o tempo todo de ser melhor, né? Um dia de cada vez, dar um passo de cada vez, não subir o degrau de cada vez, sempre isso. Reconheces o verdadeiro espírito pelos pessoas que domar suas mais potências. Como dizia Kardec, não é que a gente vai domar amanhã, não é que amanhã já são espíritos de luz, mas é um esforço contínuo, dia após dia de tentar. E o progresso uma hora chega, né? Eu acho também. Pois é, mas as ideias de como a gente pode tentar deixar isso um pouco mais prático. E Manu tem algumas. Eu queria terminar as minhas frases deixando um convite. Convidar vocês a refletir sobre esses momentos que Deus fala com a gente. O Thiago não contou, mas ele tem uma história muito do cursinho. Da carona. Gente, vou contar a história, eu sou bom de contar a história. Teve uma vez, no meu primeiro ano de cursinho, estava com uma semana que eu estava em Sobral, aí eu pegava uma carona com uma amiga da minha tia. Aí nesse dia eu acordei tarde, perdi a carona, era 7 horas a aula, era 6h50 que eu tinha saído de casa. Aí eu assim, Deus, é a mesma frase, porque eu sei, por isso que eu falei que eu decorei, eu sei que é praticamente impossível eu conseguir uma carona, eu consegui uma carona, porque se eu estava com uma semana que eu estava na cidade,
Eu tinha saído com a camisa do Ceará, não foi nem com a camisa do colégio. Mas se tiver pelo menos um mototáxi para me dar caroninha, porque senão não me atrasar, mas por favor, tá na minha primeira semana. O pessoal acaba de ganhar a bolsa no cursinho. O pessoal faz rico, não me atrasando, por favor. Na hora que eu fechar a boca, não foi nem um mototáxi, foi uma Hilux, que eu nunca vi na minha vida. Uma mulher abriu a porta. Ela, você vai para a escola? Eu, vou. Ela, pois é. Eu entrei, ela me deixou na escola, eu abri, eu desci, fui para a aula. Eu aqui, pô. Eu lembrei agora daquela parte do filme de, eu não sei se é de Chico Xavier, que ele tá aqui não precisando danada, precisando de um dinheiro, e chega uma pessoa e oferece dinheiro para dar umas aulas particulares. Eu pensei, E aí ele diz, não, mas eu não vou dar aula agora, mas pega o dinheiro. Essa pessoa nunca mais apareceu para receber as aulas particulares. Será que materializaram no raio? Eu já tinha assistido o filme, né? Nessa época eu falei, não, a Hilux é bem difícil. Se fosse uma pessoa que me levasse na mão, assim, não sei o caminho, fosse pequeno, talvez, uma Hilux, irmão, Hilux. Hilux preto e uma mulher. Eu não entendi até hoje, assim, eu fiquei assim. Minha ressalva com essa história é: eu jamais entraria no carro. Acho que, assim, na hora que eu risei, não é que acabou, não, acho que está me ouvindo. E é assim, se a gente parar para pensar, Deus está ouvindo. Esse negócio que a Ariel falou aconteceu ontem. Estava fazendo um negócio de estrutura para, não sei se cortar, ninguém vai se pesar aqui, acaba aprendendo a fechar lá, né? Aí eu estava com tempo que eu tentava e não conseguia, eu fazia errado, sempre deixava o fio maior, deixava um negócio aí, eu vou rezar. Meu Deus, fica praticamente possível. Mas, por favor, me ensina aí, que eu estou tentando, não sei o que está dando errado. Eu vejo o vídeo, faço igual, aí está errado. Pô. Aí na hora que eu terminei, eu puxei o vídeo e falei, era para puxar desse lado. Ele estava o tempo inteiro puxando com a mão Não é nada errada. errado, é para puxar para isso. Aí deu certo. Aí o rapaz, Deus está o tempo todo falando comigo, com todo mundo aqui. Acho que a gente tem que só botar lá para parede e ficar atento. Deus, é praticamente impossível. É praticamente impossível. Eu poderia essa. É libertador. Não, mas isso acontece comigo, acho que uma vez por dia, pelo menos acontece. Eu passo o dia conversando e às vezes acontece do jeito que eu falei, porque a gente não sabe, mas às vezes não é só Deus que está ouvindo, a gente tem uns mensageiros, né, que levam. E já aconteceu, inclusive, às vezes, de eu falar uma coisa para um cliente que estava no meu escritório e a pessoa dizer, eu estava esperando alguém me dizer isso. Então, às vezes, a gente não está, a gente é só instrumento. Você não sabe nem onde é que vem a ideia de dizer aquilo, Sabe? né? A gente é só instrumento. A gente é só instrumento. Tem outra história tem, do Haroldo também, estava dizendo que tem umas crises, o Haroldo e palestra de espírito, dizendo que vem quando tem umas crises com Deus, né? Aí teve um dia que ele estava dirigindo o carro dele, aí estava brigado com Deus, estava uma semana que não rezava. Aí ele não aguentava mais. Se você quiser falar comigo, fale logo, porque eu estou estressado aqui, não quero mais conversar com o senhor. Aí passou um caminhão assim voado, aquelas frases de caminhão, Jesus te ama. Rapaz, rapidinho. Como é que pode, né? Isso acontece com todo mundo, meu. A gente tem que abrir os nossos olhos, porque a gente não quer escutar, às vezes, sabe? Às vezes, um exemplo, negócio do problema dos meus olhos, né? Que eu tinha na minha cabeça, e eu acho que na cabeça de todo mundo, Jesus curou todas as nossas doenças materiais e espirituais, ele pode curar, assim eu penso. Ele pode chegar aqui, Tiago, vai ser curado, não vai ficar certo. Antes, na minha cabeça de fé, era isso, porque eu tinha certeza que eu podia curar. Aí eu, pensando, matutando, rapaz, melhor do que eu ter fé que ele pode me curar, é eu ter fé que ele pode fazer o que ele quiser comigo. Se eu vou enxergar, se eu não vou enxergar, se eu vou ser médico, se eu não vou ser médico, se eu vou, o que eu quiser. Eu prefiro acreditar que eu vou fazer minha parte, obviamente, vou estudar, vou trabalhar, todo mundo aqui vai fazer suas obrigações, mas na verdade, na minha cabeça, tem concepção. Posso até estar falando, ninguém está concordando, não tem nenhum problema com isso, é concepção minha. Eu acho que se você fizer a minha parte, ele resolve a dele. Deus nunca vai fazer a sua parte e você nunca vai conseguir fazer a dele, isso eu tenho certeza. Porque às vezes a gente atrela a fé, né? Faça, que seja feita a sua vontade, mas desde que ela seja igual a minha.
Sabe que não é a vontade dele, né? Não é a nossa vontade, é a dele sempre. Mas é verdade, não é do jeito que eu quero, então a vontade deve ser daquele jeito que a gente queria. Pois é, mas a gente queria acabar a nossa conversa aqui realmente deixando essa mensagem que vocês possam tentar ficar atentos a essas conversas que Deus, a espiritualidade de Deus fala com a gente. O nosso mentor, eu tenho certeza que o meu, ele se empenha bastante. Tem horas que eu escuto, infelizmente. Mas que a gente possa sair um pouco do automático, ficar perto de boas pessoas, fazer boas coisas, para que assim a gente fique numa vibração mais perto para conseguir escutá-los. E a gente tem uma indicação também, né? É porque eu até comentei sobre assistir o da Atena, pensar que o mundo está perdido. E eu não sou advogada. Ninguém vem para mim contar uma notícia boa. É só problema. É assim, do nível que a minha mãe me liga, é um problema. Os meus amigos há muito tempo não falam comigo, eu digo, é um problema. Aí teve um dia que eu estava chateada, eu falei, rapaz, ninguém me liga do nada para contar uma boa. Coisa chata, é só coisa ruim, é só coisa ruim. Assim, não é que eu não gosto, porque eu me dá dinheiro, né? Obviamente eu gosto. Mas assim, meus amigos há muito tempo não falam comigo, lembra um problema. Não que eu possa ajudar também nesse lado, mas eu preciso estar com saco cheio. Aí ele falou assim, vou te dar uma indicação. Tem um site que também é uma página da rede social, no Instagram, chamado Só Notícia Boa. É bom, viu? Maravilhoso. É bom, né? Acho que é bom, não é bom? Aí a gente também quer deixar essa indicação do Só Notícia Boa, porque às vezes a gente passa no feed e só tem coisa ruim acontecendo também. Fofoca também, tem muita fofoca. E fofocar a dopamina do ano é bom. É bom, não pode pensar tanto. Vai só um pouquinho. Não, mas eu acho que a nível de Setembro Amarelo, só complementando vocês, o problema maior está sendo as pessoas compararem a sua própria vida com as. Porque ninguém posta no Instagram que chegou a conta da energia, ou ninguém posta a cartinha do Serasa, né? Todo mundo só posta que comprou alguma coisa, que viajou para tal lugar, que está comendo no restaurante, mas não mostra no dia que comeu arroz com ovo. Então, assim, é esse o problema. As pessoas, elas estão na absorção e achar, poxa, só minha vida que não está legal, a vida de todo mundo está muito boa. E isso acaba muito, acarreta a depressão. A gente sabe que hoje em dia a miséria é muito grande no nosso país. Não tem como não dizer que não é. E como ela acabou de dizer, eu também sou advogada, a gente só chega no notícia ruim, mas eu estava falando para a Tamires. Tem dia que eu atendo cliente com fibromialgia, com problema de coluna, com problema de cabeça. Eu saio do escritório com a cabeça doendo, com o corpo doendo, eu chego em casa morta, eu absorvo. É impossível a gente não absorver, porque a gente acaba sofrendo junto, querendo ou não. E aí, eu acho assim, nesse nível que a gente está de valorização da vida, eu aprendi aqui no centro a não ver mais jornal. Eu vejo um feed de notícias para me manter atualizado no que está acontecendo no mundo. Mas ficar assistindo jornal, ficar vendo aquelas tragédias, tudo que está acontecendo no mundo, sem falar também do fator que a gente, por exemplo, um dia desse eu vi, a minha irmã é altamente ansiosa. Ela tem uma certa depressão. Ela só segue aqueles portais da fofoca, do Carlinhos Maia e tal. Mulher salva essa mão, pelo amor de Deus. E aí você acaba vendo por que a pessoa fica, porque eu não posso ter isso, que eu não posso ter aquilo. Mas o que ela tá vendo? E é uma realidade incomparável, né? Tipo, você não sabe aquela vida que as pessoas postam, você fica pensando, meu Deus, e assim, Carlinhos Maia deu um exemplo, uma pessoa que ficou muito rica e muito famosa. Mas no nosso dia a dia a gente vê pessoas que estudaram mais, a gente tá viajando. E você fica pensando, depois do meu cartão, no final da vez, como é que eu vou pagar, mas eu não sei. Deus proverá. Deus vai botar a mão nessa fatura, vai ser paga. Deus, eu sei que é praticamente impossível. Mas assim, A gente não nasceu rico, mas te fez catequese. Deus proverá. Tem fé. Mas é exatamente esse o problema. As pessoas, elas comparam muito sua vida com o outro. Eu venho de uma situação de luto muito pesada dentro da minha própria casa. Eu perdi minha avó por Covid 2021, que foi uma coisa que a gente não esperava. Perdi meu pai, tem 2 anos, pro câncer. E assim, devastou a família inteira. Aí eu mesma não sabia como é que eu ia sair. Depois da morte do meu pai, eu fechei o escritório, eu parei de trabalhar, fiquei vivendo em torno do meu pai no hospital. E
depois você para e pensa assim, não, minha vida perdeu sentido. Só que depois eu descobri que eu era o sentido da vida de um bocado de gente que dependia do meu trabalho para poder ter o seu benefício concedido. Ou para poder processar uma empresa que não pagou seus direitos. E eu ressignifiquei minha vida, não foi à toa, foi através do meu trabalho, ajudando outras pessoas. Óbvio que hoje minha família inteira depende de mim também. Como ela disse, só chega problema. Mas a gente tem a parte boa, a gente tem. O que você falou agora me lembrou de uma coisa que a gente estava conversando esses dias, é que a gente não tem consciência, ainda bem, porque se espalha cada vez mais, mas o tamanho do nosso impacto. Como você falou, né? Você percebeu que você melhorou depois que conseguiu ter consciência que mudava positivamente a vida de muitas pessoas através do benefício. No caso, quando o Thiago desistiu do curso, quem ligou para ele foi a coordenadora do curso. Do cursinho, do prédio, né? Ela convenceu ele a voltar. Ou seja, essa mulher, através de uma ligação, convenceu ele a voltar. Aí ele vai fazer o curso. Aí chegou lá na frente, ele salva uma pessoa. Por causa da consequência de uma ligação que a mulher fez ele voltar. Às vezes você nem tem noção. Eu acho que ela não sabe ainda. Nossa, meu Deus, parou para chorar, não vai te explicar, é chato. Tipo, pagando assim, para chorar que seu sábado, da hora que eu fui dar um abraço na gente, já falando, gente, fina. Não, pois é, tipo, a pessoa ainda não foi salva. Não sabe ninguém, não. Pois é, mas assim, quando uma pessoa se for curada pelas suas mãos, vai ser a consequência também de um ato que ela fez. Que a gente também possa ser essa parte boa na vida das pessoas. Porque a gente não sabe a consequência. Você não sabe, no seu caso, né? O benefício, a gente pode salvar tantas famílias que dependem só bem aquilo. Estão doentes, se aposentados, estão com dores. E a gente, cada um de nós também tem esse poderzinho de ser Deus na vida de alguém. E com certeza o Setembro Amarelo é uma coisa que isso tem que ficar bem vivo nas nossas cabeças, para que a gente não siga no automático esquecendo das coisas. É isso, mas é só uma coisa que eu lembrei agora, estava falando que a gente tem que estar, o que a gente quer é alinhado com o que Deus quer, né? Às vezes a gente quer insistir tanto numa coisa e às vezes não é uma coisa, né? Às vezes a gente muda, né? Ou seja, nem a gente. Eu quero muito viajar para Paris, a casa do Allan Kardec, né? Pronto, eu queria ver a casa do Allan Kardec. Mas meu plano é aquele, só que talvez. Não, eu já mudei. Eu quero agora ir ver a casa do Chico, que é mais perto. Do Chico. Mais barato, né? Aí não, depois agora eu quero ir lá em. Não lembro a cidade do Bezerra de Medeiros, que é lá no Ceará. Quero ir lá. Ou seja, se eu desejo. Cadê o Luiz? Não, é Cadeus? Tô chutando. Não sei. E a gente sonha em Barcelona. Pois é, parceiro. É, acho que é. Meu nome é Jaguaretão, né? Jaguaretão. Espera. Eu acho que ele cresceu, ele montou um negócio lá em Jaguaretão, né? Foi, Barcelona, acho que foi. Jaguaretão. Essa não voltando. É que eu. Sim. Foi mal. Eu sei, se a gente fica mudando de o que a gente quer o tempo todo, né? Então a gente fica se privando a isso. Às vezes, Deus, Thiago, escolhe isso aqui, cara. E eu fico, não, eu quero isso aqui. Eu sei, se a gente muda o que a gente quer, né? Porque a gente tem tanta confiança que o que a gente quer é o certo. Né? A gente confia tanto na nossa própria sabedoria. Alguns pontos é importante, mas outros não. Eu acho que em relação a isso, uma coisa que está super em alta agora, né, é transição de carreira. Que eu acho que combina com isso de você se programar a vida inteira para um negócio, aí você chega, não é mais para mim. E tudo bem você mudar e fazer outra coisa. Olha, a minha estagiária tem 45 anos, é mãe, tem 3 filhos. Ela resolveu mudar de carreira. Eu acho super interessante isso, eu admiro bastante, porque é uma coragem muito grande. Porque vai haver a comparação, você vai se sentir atrasada. Como é que tá todo mundo lá? Está se aposentando, eu vou começar do zero. Não, quer dizer, vou morrer ainda tem tempo. E é só uma encarnação, tem tantas outras. Isso tudo pode servir, né, para a gente refletir um pouco, sair do automático, sair da comparação. Ariel, você falou que às vezes a gente olha para a grama do vizinho, está sempre verde. Gente, às vezes ela é de plástico comprada na Shopping. Não é demais, isso é verdade. Não é? É verdade. Porque você está se comparando com uma coisa que não existe. Exatamente. Porque 15 segundos da vida de uma pessoa, você não sabe. E as outras 24
24 horas. É a carta do Serasa que chegou, que a pessoa não volta. Né? Tá devendo a moça do perfume, a moça do gás. Isso ela não volta. Exatamente isso. Acho que para terminar, ele vai tocar uma música pra gente. Muito bom. Não sei se você cantar não, mas eu vou tocar para vocês. Ele não queria falar, mas é uma composição autoral, tá bom? Ele é compositor. Esse Deus dá uma voz aqui voando, né? Senhor, eu sei que é fácil. Se tiver como assim. Uma ajudinha pro rapaz, por gentileza. Que voz. Vou sair mais caro, né? É o menino bem fala, meu Deus. Oi, bicho. Guarde e confie que Jesus está lá, sempre providenciando o melhor. Pode não parecer, mas você nunca está só. Entregue sua missão, o dono do seu coração, tudo te aliviará. A oração sua não vai passar. Deus está em tudo, em qualquer segundo que você precisar, em qualquer lugar do mundo, Ele vai estar. Deus vai estar lá. Deus está em tudo, em qualquer segundo que você precisar, em qualquer lugar do mundo, Ele vai estar. Deus vai estar lá, para te ajudar, para te abençoar. Basta você chamar e a porta se abrirá. Deus vai estar lá. Como planejar, parte e confie que Jesus está lá, sempre providenciando o melhor. Pode não parecer, mas você nunca está só. Entregue sua aflição, dono do seu coração, tudo se aliviará. Um piscar de oração sua não vai passar. Porque Deus está em tudo, em qualquer segundo que você precisar, em qualquer lugar do mundo, Ele vai estar. Deus vai estar lá. Porque Deus está em tudo, em qualquer segundo que você precisar, em qualquer lugar do mundo, Ele vai estar. Deus vai estar lá, pronto para te ajudar,
pra te abençoar. Basta você chamar, que a porta se abrirá. Deus vai estar lá. Isso é tudo. Isso é tudo, pessoal. Muito obrigada, Ariel. Muito obrigada, Tiago, por ter trazido toda a primavera para essa nossa noite de hoje, não é? Tanta alegria. E eu vou dizer uma coisa. Eu aprendi assim, a gente faz o curso que dá certo. Aí temos umas jovens aqui no centro que vão fazer esse ano o Enem, para no ano que vem já entrar na faculdade. Então foi muito importante isso que eu falo. E todos nós aqui temos algum jovem que vai fazer Enem. É um sobrinho, é um primo, é um irmão, é da nossa família, ou somos nós mesmos. E essa fala de vocês foi muito importante para nos incentivar nesse ponto e em muitos outros. Então, para que a gente possa continuar buscando alimentar a primavera dentro de nós vamos fazer um momento de vibração. Vibração por nós, pelos nossos irmãos sofredores, para que essa primavera que nos alcançou no dia de hoje alcance também a muitos corações que estão ao nosso redor. Pode encerrar. E aí eu gostaria